E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no The Crypto Base. Vou ser direto com vocês. Duas matérias saíram recentemente sobre o XRP. Nenhuma virou manchete, nenhuma viralizou e talvez por isso mesmo sejam tão perigosas. Uma delas diz algo que o varejo odeia ouvir. Bancos não conseguem usar o XRP em larga escala se o preço continuar baixo. A outra vai ainda mais longe. Afirma que $100 por XRP não é exagero, não é fantasia, é consequência funcional se o ativo cumprir o papel para o qual foi criado. Agora, para tudo e pensa comigo. Essas duas coisas surgiram ao mesmo tempo. É coincidência? Ou é o tipo de informação que normalmente aparece antes do mercado reagir, nunca depois? Porque quando você junta essas peças, não aparece promessa de lucro rápido, aparece algo muito mais incômodo. Um XRP barato não é vantagem para o sistema financeiro, é um problema técnico. Mas a partir daqui, isso não é entretenimento, é leitura de mercado. E se você quer entender o XRP além do gráfico e do barulho, se inscreve, deixa o like e compartilha. Porque eu não faço vídeo para confirmar a opinião comum, eu faço para quem quer chegar antes. Tudo começa com a análise de uma especialista e ela incomoda porque quebra uma crença popular. Instituições, elas não pensam como pessoa física. Bancos não querem mover bilhões, passando milhões de tokens de um lado para o outro. Isso é ineficiente, é custoso, é tecnicamente ruim. Um preço baixo exige volume absurdo, fragmenta a liquidez e aumenta a fricção operacional. Um preço mais alto concentra valor, reduz atrito e simplifica liquidação. Ou seja, um XRP barato não é vantagem institucional, é um problema técnico. Isso não é narrativa de Twitter, é engenharia financeira. E engenharia não discute emoção, ela exige solução. Nós vemos aqui na matéria, a doutora Stevenson revela por que os bancos precisam que o preço do XRP seja mais alto. Nós vemos aqui abaixo que a doutora Camila Stevenson, especialista em saúde e finanças, revelou porque os bancos e outras instituições financeiras podem precisar que o preço do XRP seja mais alto. Recentemente, o XRP tem permanecido sob pressão de baixa, acompanhando as dificuldades enfrentadas pelo mercado de criptomoedas em geral. Desde outubro, o mercado global de criptomoedas perdeu mais de 1,3 trilhões e o XRP acompanhou essa tendência. Nos últimos 3 meses, o XRP caiu 33%, intensificando o pessimismo em relação à criptomoeda. No entanto, alguns analistas e comentaristas alertam que aqueles que se concentram apenas na movimentação de preço a curto prazo podem estar perdendo o panorama mais importante. Nós vemos aqui que acompanhar o preço do XRP pode ser uma abordagem equivocada. Uma dessas pessoas é a doutora Camila Stevenson, comentarista de saúde e finanças, que explicou recentemente por que bancos e instituições podem, na verdade, precisar que o preço do XRP seja mais alto para que o sistema funcione corretamente. Em um comentário em vídeo recente, Stevenson argumentou que a maioria dos investidores faz as perguntas erradas sobre o XRP. Para explicar, ela usou uma analogia com infraestrutura, apontando que os engenheiros não avaliam uma ponte pelo custo atual. Em vez disso, perguntam quanto peso consegue suportar, quanta tensão consegue resistir e se ainda funciona quando o sistema fica sob pressão. Nós vemos aqui que Stevenson afirmou que os arquitetos do XRPL projetaram o XRP da mesma forma. Segundo ela, as pessoas que questionam por que o preço do XRP ainda não se alterou continuam pensando como consumidores e investidores. Ela sugeriu que a questão importante deveria ser sobre o que os arquitetos levaram o sistema a suportar quando houver pressão. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos por que os bancos preferem um preço mais alto para o XRP. Nós vemos aqui que Stevenson enfatizou que o XRP não é uma empresa, não representa ações e não constitui propriedade da Ripple. Em vez disso,
funciona como um instrumento de liquidez. Devido à sua oferta fixa, o XRP não pode escalar criando mais unidades. Consequentemente, o especialista de mercado afirmou que a única maneira de suportar volumes de transação maiores seria se cada unidade representasse mais valor. Stevenson explicou que os arquitetos do XRPL projetaram o XRP para funcionar como uma ponte, não como uma aposta. As instituições não visam lucrar com a revenda do ativo de liquidação. Elas querem movimentar dinheiro com segurança e eficiência. Nós vemos que, segundo ela, um preço mais alto do XRP melhora a eficiência porque os bancos que movimentam bilhões preferem menos unidades que representam mais valor em vez de milhões de pequenas unidades. Curiosamente, o CTO da Ripple, David Schwartz, fez declarações semelhantes quando argumentou em 2017 que o XRP não pode ser extremamente barato. E em seguida, Stevenson acrescentou que as instituições frequentemente se posicionam fora da bolsa por meio de custodiantes, mesas de negociação de balcão OTC e acordos privados. Essas atividades não se refletem em movimentos drásticos do preço nos gráficos. Aqui está o erro clássico. O investidor comum, ele olha para o XRP como se fosse apenas mais uma criptomoeda tentando subir. Gráfico, candle, suporte, resistência, compra quando anima, vende quando dói. Mas essa leitura já nasce errada. O XRP, ele não foi desenhado para traders, ele foi desenhado para infraestrutura financeira. E quando você erra a categoria de um ativo, todas as conclusões ficam distorcidas. A pergunta nunca foi quando o XRP vai subir. A pergunta real sempre foi qual preço permite que esse sistema mova valor global sem atrito. Enquanto o varejo tenta adivinhar o topo e fundo, o sistema está resolvendo outro problema. E se você entendeu o que acabou de ser explicado aqui, então já percebeu que a maioria ainda está olhando para o lugar errado. Se inscreve, deixa o like e compartilha, porque esse canal existe justamente para separar leitura rasa de leitura estratégica. Isso muda completamente o resultado no mercado. E é aqui que a segunda matéria se conecta de forma direta. Quando um analista afirma que $100 por XRP não é fantasia, ele não está vendendo hype, ele está descrevendo uma consequência. Se um ativo se tornar camada real de liquidez global, o preço deixa de ser emocional, ele passa a ser funcional. Não sobe porque o mercado acreditou, sobe porque precisa subir para sustentar o papel que exerce. Nós vemos aqui na matéria: XRP a $100 não é fantasia, diz analista, ao comparar especulação com Bitcoin, a utilidade do XRP. Nós vemos aqui abaixo que diversos participantes do mercado ainda abordam o mercado de criptomoedas com visões de curto prazo e afirmações respaldadas por dados concretos, mas carecem de consistência na disciplina de longo prazo. Nós vemos aqui que o analista publicou recentemente no X, afirmando que o XRP a 100 não é fantasia, é pura matemática e liquidez e que pode satisfazer as necessidades dos sistemas financeiros global. Ele afirmou que esses são os motivos pelos quais o XRP terá um caminho muito mais direto para se tornar relevante. Ao comparar BTC e XRP, o analista descreveu o BTC como um ativo tipicamente impulsionado pela especulação, enquanto o XRP é construído sobre utilidade real, como evidenciado acima. Além disso, ele apresentou projeções, incluindo números que corroboram a afirmação de que todos os ativos construídos com base apenas em uma história normalmente têm um desempenho superior. Nós vemos aqui comparando o Bitcoin e o XRP, especulação versus utilidade. O analista destacou uma diferença crucial entre o Bitcoin e o XRP. Ele disse: a maioria das pessoas está completamente enganada sobre a origem dos ganhos futuros do Bitcoin. Vamos fazer uma comparação justa. Segundo seus cálculos, se o Bitcoin atingir $1,5 milhão por moeda, um ativo de $5 mil hoje se valoriza para aproximadamente $89 mil. Em contrapartida, se o XRP atingir $100 por moeda, o mesmo ativo de $5 mil poderia se valorizar para cerca de $259 mil. Em sua opinião, os ativos construídos para uso no mundo real, com alta liquidez e demanda clara de liquidação, oferecem um crescimento muito mais sustentável do que aqueles impulsionados por especulações de mercado.
mercado. Nós vemos que, segundo a sua avaliação, o XRP foi desenvolvido especificamente para lidar com trilhões de transações internacionais, tornando-se uma ferramenta fundamental para a infraestrutura financeira global. Mais abaixo aqui, nós vemos que a trajetória do XRP rumo a $100 se baseia em algo mais do que mera expectativa, como apontou o analista. Investidores disciplinados que focam em ativos de utilidades públicas, infraestrutura e liquidez a longo prazo provavelmente obterão os retornos mais significativos. E é por isso que comparar o XRP com ativos puramente especulativos quebra a análise. São jogos diferentes, com regras diferentes. Aqui está a parte que o investidor comum menos gosta de ouvir. Existem dois tabuleiros sendo jogados ao mesmo tempo. No da frente, o XRP é tratado como aposta. No de trás, ele é tratado como ferramenta operacional. O mesmo ativo, duas leituras completamente diferentes. E preços no longo prazo não obedecem quem fala mais alto, eles obedecem quem move mais dinheiro. E é aí que nasce a assimetria. Quem entende a função se posiciona antes. Quem olha só o gráfico reage depois, geralmente quando já dói. Mas olhando para o gráfico diário do XRP, que está cotado a $1,94, e aqui está o detalhe que muita gente vai ignorar. O preço já está acima da média móvel exponencial de 9 períodos, que está na região de $1,93. Isso não é reversão confirmada, mas é um sinal claro de retomada de curto prazo, porque pela primeira vez o comprador consegue fechar e sustentar acima da média rápida, mesmo com o mercado ainda pressionado. Agora vamos ao que realmente manda no jogo. A média de 20 períodos ainda está acima em $1,99, $2 neste momento, e ela é uma resistência que separa repique técnico e virada estrutural. O cenário bullish aqui é psicológico e progressivo. Primeiro, o mercado recupera a média de 9 períodos, depois tenta atacar a de 20 períodos. Se o XRP conseguir consolidar acima de $1,95 e buscar fechamento acima de $2, aí sim começa a surgir mudança real no comportamento. No preço, a região de $2,05 é a barreira crítica. Foi suporte e virou resistência. Recuperar $2,05 muda o mapa, abrindo espaço para $2,21, depois $2,35 e consequentemente $2,52. Do lado do risco, o suporte imediato fica em $1,90 e $1,92. Perder essa região invalida o repique e devolve o preço para a zona de fraqueza. No RSI, o indicador está em torno de 43 pontos, ainda abaixo dos 50, mas com sinal de estabilização, ou seja, não é euforia, é reconstrução de base. Resumindo, o curto prazo começou a respirar com o preço acima da EMA de 9 períodos. Agora o mercado precisa provar força, rompendo a EMA de 20 períodos e recuperando $2,05. Até lá, é um bullish controlado, mas é bullish. Então a pergunta final não é se o XRP pode chegar a $100. A pergunta real é outra. O que acontece com o preço de um ativo quando ele deixa de ser especulação e vira infraestrutura? Porque quando bancos precisam de um preço mais alto para operar e analistas dizem que esse preço não é absurdo, talvez o problema não seja o XRP, talvez seja a lente com que ele está sendo analisado. A partir daqui, só existe dois caminhos: continuar preso ao gráfico de curto prazo ou começar a enxergar o jogo que está sendo jogado fora da tela. E normalmente, quando o varejo percebe qual era o jogo, o tabuleiro já estava montado. A partir daqui, duas coisas podem acontecer: ou você vai ver esse movimento se desenrolar de fora, ou vai acompanhar enquanto ele ainda está sendo construído. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque quem entende o mercado antes da narrativa precisa de fonte certa, não de barulho. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.